Olá, bom dia para você. Dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações das mulheres, principalmente nos Estados Unidos e Europa, para melhores condições de trabalho e direitos sociais e políticos que tiveram início na segunda metade do século XIX e se estenderam até as primeiras décadas do século XX. Mas no dia 8 de março de 1857, que é a data que se comemora, e por isso se comemora nesse dia 8, porque é uma data marcante, trabalhadores de uma indústria têxtil de Nova York fizeram greve por melhores condições de trabalho e igualdades de direitos trabalhistas para as mulheres. O movimento foi reprimido com violência pela polícia. Em 8 de março de 1908, trabalhadoras do comércio de agulhas de Nova York fizeram uma manifestação para lembrar o movimento de 1857 e exigir o voto feminino e fim do trabalho infantil. Esse movimento também foi reprimido com violência. No dia 25 de março de 1911, cerca de 145 trabalhadores, maioria mulheres, morreram queimados no incêndio numa fábrica de tecidos em Nova York. As mortes ocorreram em função das precárias condições de segurança do local. Como reação, o fato trágico provocou várias mudanças nas leis trabalhistas e de segurança de trabalho, gerando melhores condições para os trabalhadores norte-americanos. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem ao movimento pelos direitos das mulheres, como forma de obter apoio internacional para a luta em favor do direito do voto para as mulheres, o sufrágio internacional, ou melhor, o sufrágio universal. Mas somente no ano de 1975, o Ano Internacional da Mulher, que a ONU, Organização das Nações Unidas, passou a celebrar como tal. Muito bem, começou uma luta lá em 1857, só em 1975 é que a própria ONU reconheceu como o Dia Internacional das Mulheres. Hoje, muitas mulheres estão discutindo de que não deveria ter uma data como esta e que o respeito tem que ser feito todos os dias. É claro que o respeito tem que ser feito todos os dias. Algumas e alguns até comentam que a data de hoje acabou virando uma questão comercial, para que possa se dar presentes, etc, 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 etc. É um pouco banal falar isso, porque esquece, né? Quando se comenta que hoje virou um dia comercial para reconhecimento da mulher, se esquece de todas essas mulheres que acabaram morrendo, de todas as mulheres que acabaram sofrendo preconceito, violência física, mental e emocional. Se esquece de toda a luta das mulheres que deram suas vidas, o seu esforço, para que você, mulher, também pudesse votar. Votar algo tão simples e não era dada essa possibilidade às mulheres. Então, falar que hoje é uma data meramente comercial ou meramente um dia como qualquer outro e que não deve ser levado em conta, é esquecer tudo isso, toda essa história pela qual as mulheres passaram, sofreram e morreram, mas que, infelizmente, também continuam passando, sofrendo e morrendo. Nós vamos ter no programa de hoje uma discussão sobre essa questão, claro que é uma discussão, uma arranhadinha, numa discussão tão profunda que é essa questão da igualdade e a questão da violência praticada contra as mulheres, contra esse ser fantástico chamado mulher. Nós vamos ter no programa de hoje as presenças da doutora Carla Bastos Miguel, que é a ex-delegada da Delegacia da Mulher. Nós vamos ter o doutor Isomar Amorim, que é hoje o titular da Delegacia da Mulher. Nós vamos ter a psicóloga a doutora Josiane Garbari, para fazer uma análise de tudo isso. Vamos ter aqui o tenente-coronel Renato Abreu, do 13º Batalhão de Polícia Militar, que vai estar representando. Nós tínhamos aqui o convite à capitão Sandra. A capitão Sandra tinha nos colocado à sua disposição de estar no programa de hoje, só que, infelizmente, num compromisso que apareceu em cima da hora, ela teve que se dirigir a Florianópolis e os soldados que estão hoje no batalhão estão de serviço, né? Estão aí numa correria danada, por isso o capitão vem aqui, o tenente-coronel Renato Abreu estará hoje representando todo o 13º Batalhão de Polícia Militar. Eu acho até interessante que ele esteja aqui, para que a gente possa perguntar a ele, enquanto homem, comandante, e aí, comandante, como é que é a questão das mulheres na Polícia Militar? Uma polícia que lá na história, nos Estados Unidos, reprimia com violência as manifestações das mulheres querendo o seu direito e hoje, dentro dos seus quadros, elas participam de forma efetiva. Muito interessante isso. É dia 8, Dia Internacional da Mulher. É claro que o respeito tem que ser todos os dias, mas hoje o dia de conscientização
é de conscientização, é um dia de debate, de discussão, porque tem que ser, é um dia principalmente de reverência, se reverenciar, de se homenagear todas as mulheres que já morreram, foram mortas, assassinadas e que sofreram violência e que deram a sua contribuição para o que já temos hoje em termos de reconhecimento da importância da mulher, tá certo? Então, por isso que a data de hoje é importante, sim, é muito importante. Beleza? Você vai poder participar mandando seu WhatsApp no 988 45 51 78, já está à sua disposição. 988 45 51 78 para que você possa participar. Tá combinado? A gente vai para o intervalo. Antes disso, a gente encerra esse bloco com uma dica da Planeta Estofados e depois a gente volta com todo esse povo para falar sobre você, querida, maravilhosa, fantástica mulher. Beijo a você, já estamos de volta. Olá, voltamos aqui na Planeta Estofados nesse dia para passar uma dica muito legal. Vamos falar de estofados mesmo, Cacá, que é um foco muito grande e uma procura muito grande também aqui na loja, né? Você tem de 3, tem 2 lugares, quais são as opções? Então tá, é assim, ó, a gente vende a maioria hoje para apartamentos, para salas menores, as casas têm reduzido, vai muito para peça única, para o retrátil, né? Mas ainda tem uma procura muito grande pelo 3 e 2. Certo. A gente sempre tem na loja, sempre tem na exposição e sempre está saindo. O mercadoria está sempre girando e tal. Seja ele por preço ou mesmo por necessidade da pessoa na sala. Às vezes a pessoa, não, tem uma sala mais quadrada, ou eu recebo muita visita, eu tenho que botar o 3 2 lugares, então tem mais espaço para sentar, ou ele preenche melhor a sala. Então a gente tem também essas opções de sofás, às vezes com acabamento um pouco melhor, sofás um pouco maiores, também no 3 2 lugares. Ou também por questão de preço, às vezes tem um preço mais acessível. Tem 3 2 lugares aí a partir de R$ 1.500, até menos, às vezes, né? Tem um 3 2 lugares conjuntos, duas peças, né? Então tudo isso varia. É importante falar então que a gente tem bastante opção. Bastante opção. A gente tem de corino, tem no tecido, suedes, os veludos, todos eles a gente tem essa disponibilidade. 3 e 2. Tem os 3 e 2 retráteis também, que são retráteis, né, que tem o avanço, ou então o 3 e 2 fixo, mais quadradinho, mais redondo, com botonê, capitonê, né? Costuras, então tem várias opções de modelos 3 2 lugares. Quem está procurando vai encontrar aqui. Isso, a gente tem uma... A certeza é essa, né? Isso, a gente tem uma opção bem grande, é importante falar, né, que às vezes a gente esquece um pouquinho do 3 2 lugares, mas como a gente tem uma procura e sempre tem aí modelos na loja, a gente está retomando, relembrando essa questão do 3 2 lugares. Quem gosta ou que tem essa necessidade, a certeza é essa. Vai encontrar aqui nesses vários modelos, nessas várias padronagens, enfim, vai encontrar aqui na Planeta. É isso? Mesmo assim, eu gostei do modelo e eu não quero no corino, por exemplo. Porque eu tenho... Mas minha filha tem problema de respiração, porque alergia, ou eu quero profundidade de limpeza porque eu vou botar numa área de festa. Dá um jeito. Ou lá pro cantinho da piscina, lá onde eu faço churrasco, lá pro quiosquezinho. Vem conversar que eu quero com profundidade de limpeza, eu quero pedir no corino. Isso. Tudo isso tem essa necessidade, a gente consegue estar encomendando. Exatamente isso. E com o melhor preço, hein? Essa é a tua vantagem, né? Isso. Olha, Melhor isso é preço. bom pra... Entrega, preço, condições. Como é que primeiro começar com o endereço? Onde é que está a Planeta Estofados? A Planeta Estofados fica bem na esquina da Rua Rui Barbosa com a Barão do Rio Branco. Bem na esquina, bem na sinaleira da Rua Rui Barbosa. Telefone de contato? 3522-6430. WhatsApp? 991845909. Tá nas mídias? Isso, rede social, Facebook e Instagram. A gente tem nossa página, nosso perfil lá, postando sempre as novidades, sempre postando sobre outros sofás, outros tapetes, outros homes e também os 3 2 lugares. E as condições de pagamento? Então, a gente faz o preço da etiqueta em até 10 pagamentos sem nenhum acréscimo, sem juros, e parcelado preço da etiqueta no cartão, no boleto bancário, no débito em conta, ou à vista tem um desconto especial também. Muito bem, só passar aqui e conferir, não é isso? Isso aí. Planeta Estofados. Olá, estamos de volta ao vivo com você, agora com a discussão. Claro que, como eu disse antes, é arranhar uma discussão, né? Mas o importante de um órgão de imprensa, de um veículo de comunicação, sempre é despertar esta discussão. Estou aqui recebendo no Dia Internacional da Mulher as presenças, vamos começar com elas, a doutora Carla Bastos Miguel, ex-delegada. Né? Existe ex-delegada na função, né? Porque delegado uma vez a vida inteira será, né? Acho que vai ser delegada a vida toda. Delegada aposentada ainda com uma situação, quem sabe, de uma reconvocação. É né? mesmo? Olha. Vai para a Copa, vai ser reconvocada? Vamos ver. Mudando esse governo. Quem sabe. Vamos lá, doutor Isomar Amorim, que é delegado de polícia hoje, que está à frente da Delegacia da Mulher,
da criança, adolescente. É DEPCAM que chama hoje, né? Bom dia, doutor, tudo bem com o senhor? Dá um microfone um pouquinho. Isso. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia. É um trabalhão danado. Sua delegacia teve muito agitada nos últimos dias, né? Pois é, infelizmente a gente está tendo uma série de fatos aí, né, que lamentáveis, né, mas nós não podemos parar, a correria é grande. Tá certo. Recebo também a Josiane Garbari, psicóloga. Tudo bem, querida? Como é que você está? Tudo certo? bem, tudo certinho. E você é a única que não é de uma força policial aqui, né? A gente temos aqui uma delegada, um delegado, temos aí um comandante da Polícia Militar. Vamos dizer, meio violento o assunto hoje, né? É que, infelizmente, nos últimos dias, o que vimos foi, de novo, uma violência em cima dessa questão da mulher. Tivemos um feminicídio em Rio do Sul, já esclarecido com um réu confesso. Tivemos uma morte em Agrolândia de uma mulher que ainda não sei ainda. Tivemos uma morte em Agrolândia, uma morte em Rio do Sul, uma tentativa de homicídio em Rio do Sul, feminicídio também, né? Enfim, não tem como não discutir essa questão da violência. Não vou nem discutir de direitos trabalhistas, o homem ganha mais, a mulher ganha menos. Não, a gente quer saber por que a violência continua, por isso a presença de uma psicóloga. Tudo certo contigo, querida? Tudo certinho. Que bom, né? Se assustou com essas notícias todas aí, desses assassinatos, essa violência excessiva? Sim, com certeza, né? Eu acho que a psicologia vem bem para poder olhar para essas questões emocionais, né? Que acabam levando o ser humano a cometer crimes. Né? Tanto de homens como mulheres também. Então, Essa semana eu acabei dando a notícia de uma mulher, matou o ex-marido lá em São Paulo, Rio de Janeiro, 3 meses separados, ele foi para uma balada, postou, né, ele olha na balada. No dia seguinte ela foi lá na casa dele e matou com uma facada. Matou, você foi na balada? Né? Então a violência, esse desconforto emocional está com os dois lados, né? E estamos com o Tenente-Coronel Renato Abreu, comandante do 13º Batalhão. O convite foi feito à Capitão Sandra, ela já havia aceito o convite, estava tudo certo, organizado, mas por uma questão profissional, né? Ela foi chamada a Florianópolis, é isso, né? Isso. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia Chico, bom dia aos convidados, bom dia aos telespectadores. Sim, a Capitão Sandra ela teve um compromisso, inclusive, referente ao Dia da Mulher. Está tendo uma reunião em Florianópolis com as policiais femininas, no Centro de Ensino da Polícia Militar. Ela, infelizmente, não pôde se fazer presente hoje. A gente agradece a oportunidade de estar aqui para falar desse tema tão importante. Mas nada é por acaso, capitão, comandante. Eu li aqui no histórico do dia 8, do porquê do dia 8 de março, várias manifestações, por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde começou todo o movimento do sufrágio universal, que é o direito da mulher poder votar, condições de trabalho, etc, etc, etc. Eu contei aqui, fiz um resumo da história, e por muitas vezes a polícia, a mando do Estado, é claro, isso é sempre bom lembrar, de que a polícia não toma decisão, ela acaba sendo ferramenta, instrumento do Estado. Ela acabou suprimindo com muita violência essas manifestações lá atrás, nos Estados Unidos, com muita violência. E hoje comentava, nada é por acaso, está aqui um comandante que tem hoje dentro da Força Policial a presença da mulher, como na Polícia Civil também, né? A presença da mulher nas fileiras da Polícia Militar. Depois eu quero conversar com o senhor, como é que é essa convivência aí, meu querido? Né? Deve ser uma coisa muito interessante, né? Bastante. Quem é seu braço direito hoje no batalhão? O meu subcomandante é o Major Luciano. Certo. E a Capitão Sandra é a comandante da companhia, da primeira companhia, que é a companhia 7 do batalhão. Ou seja, os policiais que a primeira trabalham companhia em Rio do Sul, que trabalham em Rio do Sul e nos municípios vizinhos são comandados pela Capitão Sandra. Sandra. É uma mulher comandando em torno de 105 homens. Homens e mulheres, né? Sim, senhora e não senhora. Sim, dentro da hierarquia e disciplina. Né? Tanto que a expressão capitão para a mulher é capitão também, ela não tem flexão, não tem. Né? Então ela não muda. Não é tipo presidente e presidenta, não né? existe Não capitão tem e negócio, capitã. Né? Capitão é capitão, né? Até que alguém reforme a ortografia. Nem fala, capitão. Não dá ideia, porque esse é o país das leis, né? Dá uma ideia, já tem alguém querendo fazer uma lei. Mas vamos começar um pouco aqui com a doutora Carla, né, que começou na Polícia Civil, numa época que eram pouquíssimas mulheres, né, doutora? Na verdade, eu fui a 7ª delegada do Estado de Santa Catarina e a minha carreira foi pautada em 29 anos como delegada, dentre os quais 24 à frente da Delegacia da Mulher. Então, eu posso dizer que eu tenho uma história de vida e que também acho que transformei a vida de muitas mulheres e muitas crianças nesse período que eu tive lá. Que isso muito me orgulha e mais ainda me faz melhorar a alma, sabe? Certo. Diante do trabalho que eu fiz.
tive o Isomar, que também tive outros parceiros, porque chegou um período da Delegacia da Mulher que as ocorrências, principalmente quando saiu a Lei Maria da Penha, aumentou o número de ocorrências e de procedimentos policiais. Em função disso, transformaram-se em inquéritos policiais, onde houve uma necessidade, estatisticamente, de um delegado a mais na delegacia, nessa unidade policial especializada. Certo. E onde eu recebi primeiramente o doutor Rosal, aí o doutor Isomar, depois a doutora Patrícia e novamente o doutor Isomar, que foi o melhor parceiro que eu tive para trabalhar junto. Começar E a tá bom, necessidade hein? mesmo É? da parceria feminina com, né, com a masculina nesse nosso trabalho. Porque tem o lado da mulher que ela é um pouco mais, tem mais sensibilidade, como tem o lado mais operacional, de mais firmeza, como o doutor Isomar, que sempre me respaldou naquele período que eu estive lá. Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor Isomar. É claro que a delegacia é voltada ao atendimento da mulher, também o idoso, adolescente, etc, mas estamos falando da mulher hoje. O senhor, à frente da delegacia, o senhor sente alguma dificuldade, a pergunta é séria, é franca, sente alguma dificuldade da mulher chegar para o senhor e falar, doutor, aconteceu um problema, ela estar à vontade diante de um policial masculino para falar os problemas dela, ou existe alguma barreira ainda nisso? Como é que o senhor trabalha com isso? Olha, Chico, a gente procura, né, ser o máximo profissional, né, e deixar de lado qualquer situação de barreira entre os sexos. É lógico que tem alguns assuntos que são delicados, como, por exemplo, a violência sexual, mas também não é só homem que tem na delegacia. Nós temos mulheres, temos a Cláudia, temos a Arani, que faz o primeiro atendimento, e temos 2 psicólogas, né, que fazem principalmente o atendimento a crianças, mas também ela atende as mulheres, sempre estão bem dispostas. Então, eu vejo que a coisa funciona, mesmo, não importa, porque é homem não vai funcionar. Não, apesar dessa diferença, talvez de um suposto constrangimento, mas na hora do fato, da gravidade do assunto, eu acho que ali ninguém tem sexo, ninguém tem preconceito, eu acho que a coisa tem que fluir, né? Para o senhor, como profissional, também é um desafio interessante, né? Trabalhar com essas mulheres, entender esse mundo feminino, né? Sim, com certeza, né? A gente sabe que a vida da mulher não é fácil, né? Já foi muito mais difícil. Hoje, a coisa está mudando, né? Isso é uma questão cultural. A gente sabe que a cultura está mudando, né? Está melhorando, é claro que ainda existe muita violência, e essa violência que a gente procura combater, né? Josiane, a mulher se sente segura em conversar com um policial homem e falar, olha, aconteceu isso. Eu até acho, né, de achar não adianta, né? Mas eu acho interessante a presença de um policial à frente da delegacia, porque, como é que eu vou explicar isso sem que a gente seja apedrejado, porque hoje em dia qualquer coisa que tu fala vem a pedra, né? Porque eu acredito na igualdade do ser. Somos todos uma única espécie, ser humano. Quando você consegue segregar muito, se é uma mulher tem que ser uma mulher, se é um homem tem que ser um homem, já é um preconceito. Eu já parto do princípio que é um preconceito, né? O que você acha dessa questão de um homem estar à frente de uma delegacia que é da mulher? Olha, eu acho que fica assim, o que é mais importante para essa mulher que chega, né, vítima de violência, é a forma que ela vai ser acolhida, né, por essa instituição. Então, acho que independente de ser um homem ou ser uma mulher, né, poder acolhê-la bem naquele momento que ela está passando por uma situação difícil, eu acho que esse é o caminho. E essas pessoas que estão lá estão preparadas para isso. Né? É o acolhimento, então. É a forma que recebe, que chega. Então, tem psicólogas também que estão lá auxiliando sempre nessa chegada, né? E essa forma que vai deixá-la tranquila para poder trazer, né, o relato e o que está acontecendo com ela. Muito bem. No Brasil, em dados estatísticos que foram feitos do ano passado, é claro que esse ano precisa fechar o ano para ser feita a estatística do ano de 2018, mas em dados estatísticos apontam que, por dia, 12 mulheres são assassinadas no Brasil. Cara, isso é gente. A cada 7 minutos acontece uma violência doméstica. É muita coisa. Então, eu vou fazer uma pergunta que vai valer para todos os nossos convidados. Por que isso ainda acontece e nessa intensidade, doutora, na sua opinião?
Bom, na minha opinião, eu vejo que é cultural, não há, sem sombra de dúvidas. Ainda impera essa relação machista. Vejo que nós, mulheres, também, como tu citaste há pouco, somos responsáveis por por essa postura do homem com relação à mulher, nós, mães, que poderíamos educar os nossos filhos de uma forma visionária de igualdade e que, infelizmente, isso não ocorre. E que também vejo que hoje o ser humano está muito cruel. A crueldade, enfim, a violência está sendo semeada cada vez mais na vida do ser humano, né? Ou seja, antigamente os crimes, quando eu iniciei minha profissão, a gente via os então até homicídios, que ora são feminicídios, eles não eram cometidos com tamanha violência, com crueldade, com torturas, né? Caso recente que a gente teve aí, que não bastou o moço dar duas com rolo de macarrão, né, Zilmar? Na cabeça da moça, ele ainda teve requintes de crueldade, ou seja, né, que eu considero até como uma tortura, de colocar o saco de lixo, ou seja, ela não morreu em função de um trauma de crânio. Ela morreu asfixiada. Me corrija se eu estiver errada, colega. E isso eu considero exatamente uma maldade dentro do ser humano, né? Que ela poderia ter sido, não que ela deveria ter sido morta, obviamente, mas, enfim, se ele estava praticando aquele ato, que bastasse, que cessasse aquela agressividade. E isso é um ciclo vicioso e é uma coisa que a gente observa e o Isomar está aqui, ele, com toda a experiência que ele tem, de confirmar isso, que é progressivo. E está se tornando cada vez mais progressivo, mais agressivo, mais crueldade. A gente vê hoje na mídia nacional de cortar a cabeça, de esfaquear várias vezes a pessoa. Não basta só uma agressão imediata, ela se perpetua e ela persiste ainda na maldade. Então, realmente eu considero isso, eu me preocupo. E eu ainda, na minha visão, eu acho que tem muito ainda que se conquistar, nós estamos de uma forma muito lenta ainda, embora ainda hoje com delegacias de mulher, com tantas, né, ferramentas que existem, com tantas situações que já são colocadas pelo próprio Estado, mas eu acho que ainda tem que mudar muito. Infelizmente. Doutor, por que, na sua opinião, apesar de tudo, apesar de todas essas conquistas, e cada vez mais a gente vai conseguindo tecnologia, conhecimento. O ser humano não está perdendo conhecimento, ele está adquirindo conhecimento. Cada vez mais a humanidade fica mais inteligente, tem mais conhecimentos. Mas por que esse comportamento também não muda, doutor, na sua opinião? Eu até acho que muda, sim. Ele está mudando. A passos lentos, como a doutora Carla acabou de falar, mas está mudando. A gente tem que ver que a nossa sociedade é uma sociedade relativamente jovem. Nós temos o nosso país há pouco mais de 500 anos. E, como a gente disse, isso é cultural. É que hoje também, com a tecnologia, com a mídia, com a internet, os fatos eles são muito rápidos, a gente tem um conhecimento muito rápido disso. Então, a gente até tem uma sensação que talvez a barbaridade, voltando aos tempos bárbaros, que se arrancavam as cabeças, né, que depois passou. De vez em quando acontece isso, com uma rebelião que a gente já viu em presídio, de arrancar a cabeça, o que aconteceu agora aqui em Rio do Sul, né, nesses últimos dias, a gente teve um feminicídio, depois uma tentativa, né, mas assim, as coisas parecem, às vezes, tem um certo período, acontece vários fatos até semelhantes, depois passa um tempo sem acontecer. Me lembro bastante quando ocorreu em Rio do Sul uma onda, podemos dizer assim, de suicídio, ficou todo mundo muito preocupado. Né? Ocorreram vários suicídios seguidos, depois parou. Né? E isso acontece com outros crimes, com outras coisas. Mas, é claro, a gente tem muito que evoluir, muito que melhorar, né? Mas eu acredito que tudo tem que começar na educação. O exemplo do cinto de segurança. Antigamente ninguém usava cinto de segurança. O comandante Abreu está aqui, sabe? Quando começou a se penalizar, multar cinto de segurança, tinha gente que não usava e levava multa.
Hoje, se tu for... a gente está tão acostumado que se a gente for manobrar o carro na garagem, a gente já põe cinto de segurança. Então, lógico, o Estado ele tem que massificar as campanhas, né? E com relação à violência contra a mulher, tem que ser assim também, né? E como qualquer outra violência. Mas, assim, hoje a gente tem um problema sério no Brasil, né? Que é a questão não só cultural, mas nós temos problemas. Para mim, o pior crime que sempre se fala em crime é o tráfico. Realmente, o tráfico é um crime nefasto, ele arrasta uma série de outros crimes, como furto, roubo, né? Mas nós temos um crime que para mim é mais perverso ainda, que é a corrupção. A corrupção ela causa um mal muito maior. E nós estamos vivendo uma época que está muito evidente isso. Então, mas vai passar essa época, vai melhorar, nós vamos sair disso melhor. Então, eu acredito que nós vamos levar muitos anos ainda, mas vai melhorar. Vai melhorar, tem que Amém. melhorar. Tomara, né? Eu ouvi o comandante, depois nós vamos ver a psicóloga, que ela vai analisar tudo isso. É uma coisa complicada. Concordo com os colegas ali com referência a essa questão cultural também, que o nosso país é jovem, e nós estamos ainda formando uma cultura sólida, porque nós temos uma miscigenação cultural muito grande. E um outro ponto que há de se ressaltar é o vigor físico do homem, que faz com que a força domine o mais fraco, o mais forte domine o mais fraco. Então, isso eu penso que é um dos grandes fatores, porque pouco se vê mulher matando o homem, né? Então, o homem, por ter aquela supremacia física, ele subjuga a mulher e, às vezes, subjuga tanto de forma psicológica quanto de forma física aquela mulher e chega a esses crimes bárbaros que a gente está vendo na nossa sociedade. Uma outra coisa que o delegado falou muito bem foi a questão hoje a mídia também veicula de forma muito rápida as informações. Isso sempre existiu. Não que seja natural, não que a gente deva aceitar, mas essa violência sempre existiu contra a mulher. Ela era de forma muito mais velada e não chegava ao conhecimento de todos, mas hoje é muito rápido. Aconteceu, está na mídia, está nas redes sociais e todo mundo fica sabendo. Isso aí também forma, além da gente ter a informação muito rápida, ela gera também essa sensação e dá ideia, né? Dá ideia. Ele vê, matou, o outro pensa, minha mulher fez isso também, eu vou fazer, e como suicídio, né? Dá ideia. E na instituição policial militar, nas instruções dos policiais militares, nós, em várias disciplinas, a gente fala da questão da mulher, da atuação policial militar com referência a uma atuação com mulher. A gente usa o termo vulneráveis, né? A mulher, o negro, a criança, o idoso, são pessoas que têm uma vulnerabilidade maior. Então, o policial militar tem que ter um tratamento diferenciado com esse tipo de pessoas, homossexuais, né? Tem que ter um tratamento diferenciado com essas pessoas. Por quê? Porque qualquer tipo de atuação do policial militar, se for um policial militar masculino, com referência a uma mulher, isso pode gerar uma comoção naquela ocorrência e pode potencializar aquela ocorrência naquele momento, né? Digamos que o policial vai prender uma mulher que cometeu algum tipo de delito e aquela mulher é mãe, é avó, é tia, né? E se o policial militar não age dentro de um parâmetro de respeito àquela fragilidade daquela mulher, isso pode potencializar uma ocorrência. Então, nós temos esse cuidado também. Por ser policial não é fácil, né? Vamos combinar que, olha, profissãozinha complicada, tanto civil, militar, está sempre sendo uma lente de aumento desse tamanho, todo mundo olhando, qualquer coisa que faça sempre é muito rapidamente julgado. Josiane, o comentário de todo mundo, agora o seu, né? Por que está aumentando, não está aumentando? É uma coisa que a mídia hoje é mais rápida, as pessoas estão vendo, a notícia está chegando, tudo é muito compartilhado rapidamente. Qual é a sua opinião? Eu acredito no que eles falaram também a respeito da questão cultural, né? Que isso a gente vem tentando modificar isso, né? Aos poucos aí, através das políticas públicas, né? Das campanhas de prevenção, né? Que é super importante estar acontecendo. Que às vezes, no caso, daí, quando existe a corrupção, a gente acaba não tendo verba para poder fazer realmente o que precisa ser feito, né? Então, existe uma mudança, né, de pensamento da sociedade,
né, de como que a gente enxerga a mulher, de como que a mulher se enxerga, o quanto que isso há algum tempo atrás, e não há muito tempo atrás, era visto de forma diferente, né? E uma outra coisa que eu acho também que é importante, que acho que acaba também influenciando nos casos, é a repetição do ciclo da violência e o não tratamento das vítimas e, inclusive, dos agressores. Porque o que acaba acontecendo? Acaba se repetindo, né? Então, assim, esse rapaz que cometeu a violência com a esposa, né, muito provável na casa dessa pessoa também havia violência, né? Também havia dificuldades. De alguma forma, ele entendeu que aquela era a forma de ser casal, né? Que era assim que ia dar certo. E, não tratando ele lá atrás, repetiu a violência nessa situação, né? Da mesma forma como acontece daí no feminicídio, né? Se a gente não tratar esse menino, né, e não resolver esse problema que aconteceu também com ele pode, a gente não pode generalizar, né, mas ele pode sim repetir isso na vida adulta dele. Como esse menino que você falou, esse rapaz que matou a esposa, pode ter tido alguma coisa na sua infância que ficou lá guardadinho no subconsciente. Isso não quer dizer, atenção, papai e mamãe, que vocês são os culpados. Calma, vamos lá com calma, que a gente tem que mastigar bem a informação para não sair ela de forma errada. Muitas vezes esse menino pode ter tido alguma coisa na infância, que pode também não ter falado para ninguém, pode ter ficado lá no seu subconsciente e que pode ser o gatilho que desperta essa violência incontida e surpreendente, porque todo mundo ficou surpreso com a atitude dele. E são as várias formas de violência, não é só a violência física, né? Existem as violências psicológicas, né? Os abusos. Então, isso tudo gera violência, né? A gente não sabe o que aconteceu, o que acontece com os agressores, né? Mas existe, sim, um jeito violento que ele entendeu que assim ele vai conseguir lidar com a vida, né? E acaba repetindo daí. Doutor, como vamos citar o caso desse menino que matou a esposa, ele acaba se dando conta que ele vai ficar preso na hora ele nem pensa nisso. Depois ele começa a pensar, né, por experiência de vocês, né, ele pensa na pena. Eu vou pegar 10 anos, 15 anos, 20 anos, não, então eu não vou matar não. Mas ele só se lembra disso depois, com calma, depois que tudo já descobriram, agora você preso, está lá algemadinho, caramba. Também depois ele pensa no filho, o filho estava junto quase que em todos os momentos. Pela sua experiência, o homem que comete essa violência máxima contra a mulher, que é de matá-la, ele pensa nisso ou não pensa nas consequências? Geralmente o homicida, o que a gente chama de homicídio eventual, ele comete o crime na hora da raiva, e nessa hora ele não pensa, né? Quem nunca sentiu raiva com alguma coisa e sai de si, não pensa direito. Lógico, às vezes tem tempo de pensar, como talvez aconteceu aí, mas no exato momento da raiva, ele esquece pena, ele esquece tudo. É diferente de outros crimes, como o crime contra o patrimônio, que é o tráfico de drogas, que o criminoso ele é contumaz. Então, lógico, ele pensa, ele sabe o que ele está fazendo. Sabe os riscos da ação dele. E o homicida não, né? E, às vezes ele comete isso até por uma falha não digo na educação, mas na sua formação psicológica, por algum problema que ele teve, né? Isso pode acontecer. Mas eu acredito que a coisa ela é mais na hora. Geralmente o homicida, a coisa aconteceu ali, por exemplo, uma briga de trânsito, deu aquele fato, a pessoa saiu de si, praticou um crime e depois se arrepende. Nesse caso que a gente cita ali, lógico, depois vem o arrependimento. O arrependimento, a gente olhava para ele, parecia que ele estava carregando o mundo nas costas do peso que ele sentia, inclusive quando falava do filho. E vai carregar para a vida, né? Não, sim, isso é uma coisa que sempre vai existir. Vamos falar de uma coisa que é interessante, né? Depois a gente fala mas faz parte da relação homem-mulher, cara, que é o ciúme, que é o amor. Matou em nome do amor, matou por ciúme. Não é minha, não será de ninguém.
É uma frase antiga essa, não fazia tempo que eu não ouvia mais, mas eu não sério? Muito ainda. Ouve isso? Sim, sim. Lá na delegacia ouve sim. ainda, não é minha, não vai ser de ninguém, ninguém bota a mão isso nesse negócio aqui. Quase todo dia os boletins de ocorrência, de ameaça, geralmente essa frase exatamente. Também lá na Polícia Militar acontece isso, o cara, não, na minha não, lá, peço o microfone, porque vocês vão lá na casa da... Isso, eles vão lá na casa, né? A gente atende no calor da emoção. Isso. A Polícia Militar atende no calor da emoção. Na hora do pega pra Na capar, hora que a chama coisa tá polícia. pegando, leva pra delegacia, ali eles Aí já ele- vão se aí passa pra acalmando, ele. se não acontecer o pior, né? Aham. O pior, o mais trágico seria o homicídio, feminicídio. Eles vão pra delegacia, já vão baixando um pouco, mas chega lá, já começa a discutir de novo, e um olha para o outro e as mazelas vão aparecendo. sendo colocadas para fora. Né? Muitas vezes sob efeito de álcool, Exato. né, que Sim, daí que agrava mais ainda, Destrava, né? tira as amarras, né? Sim. Sim, Né? Liberta, né? Mas então, ainda vocês estão ouvindo esse negócio, não é minha, não é de ninguém, sério mesmo? com certeza. Né? Sério O mesmo? homem, culturalmente também falando, o homem tem a mulher como O objeto dele algo dela, minha, né? pertence a ele, É minha minha mulher, propriedade. é minha propriedade. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Cara, aí a gente chega, eu estou com duas mulheres aqui, né? Aí a gente chega, acho que numa questão muito interessante dessa relação homem-mulher e que acaba descambando para um assassinato, um feminicídio, quando ele acha que perdeu, não é minha. Eu nem sei se esse menino pensou nisso, talvez inconscientemente tenha pensado nisso. Né? Mas como é que vocês, mulheres, se sentem com ouvindo essa frase? Se não é minha, não será mais de ninguém, doutora. O que dá? Ilha já regalou o olho. Ih, caramba. Não, a minha personalidade é um pouco forte, né? Então, até para eu julgar essa tua pergunta, te responder de uma forma mais consciente. Esquece a delegada. Pois é. Esquece a Se eu delegada. falar- Estou falando com a mulher não, Carla Não, agora. absolutamente. Como Carla, mulher mesmo. Né? Como Carla, mulher mesmo. Eu sempre fui de uma personalidade muito forte, que jamais aceitaria qualquer tipo, poderia até um dia na minha vida aparecer com olho roxo. Apareceria uma única vez na vida. Né? A pessoa que tivesse que fazer isso comigo, ou seja, sem sombra de dúvidas, faria uma vez só. Mas pela personalidade. Mas, ao mesmo tempo, eu também respeito aquelas pessoas que não têm força para reagir. E quantas vezes isso eu tentei buscar dentro da delegacia com as mulheres, né? Quantas vezes eu dizia a elas, não é tarde, nunca é tarde para ser feliz. Isso aí tu vai progredir. E realmente eu tive casos assim delas serem agredidas, e teve um caso assim, né, que até me deixou muito entristecida, porque ela foi várias vezes na delegacia. Naquela ocasião, hoje a lei mudou, isso há muitos anos atrás. A lesão corporal a mulher poderia representar ou não, queria processar o homem ou não. Hoje não. Hoje não. Hoje, obrigatoriamente, apareceu com lesão na delegacia. Independe mesmo da que mulher. ela desista lá na hora, não tem mais volta. retorno. Não tem mais retorno. E muitas vezes exatamente isso que e cheguei a ver uma mulher que apareceu ensanguentada, uma vez até quase não quis atendê-la mais. E até um dia que ela teve um trauma de crânio, que naquela época até, inclusive, na nossa UTI aqui não tinha poucas vagas, ela teve que ir para Lages. Depois ela voltou com um monte de sequelas, inclusive com surdez e tal. E dali em diante, ela tomou uma atitude. Daí um certo dia eu estava no mercado, essa mulher bateu em mim e chegou a dizer, a senhora não se recorda de mim. Eu realmente não recordava, atendia tanta gente. Ela disse, hoje eu estou muito feliz. Hoje eu me desprendi, estou feliz porque eu larguei daquele homem. E sou outra mulher. E até me agradeceu, enfim. Mas eu até respeito. Eu, particularmente, são posições que nós temos que avaliar. Muitas vezes eu entendia, meio com o coração apertado, e muitas vezes até com vontade de ser mais dura e rígida com ela mesma, mas eu compreendia, porque por questões da dependência dela financeira, por ela pensar nos filhos, por questões culturais, como diz que a mãe mesmo dizia para ela, é ruim com ele, pior sem ele. Então é difícil mudar a cabeça do ser humano. É complicado. O que tu tens que tentar exatamente é trabalhar esse lado dela. O ser humano não é propriedade, não é de ninguém. O ser humano não é propriedade. Né? Podemos ter uma relação e, às vezes, quando acaba a relação, o neguinho sai quebrado. E ela também. Você sabe que dói esse negócio, né? Até mas não dá direito de fazer. Completando, Chico, que eu acho também que é importante e que eu via e vejo ainda hoje, é bem isso, assim, estatisticamente, se nós analisarmos, esses agressores, essas pessoas violentas, isso é estatístico mesmo. Ou eles assistiram alguma cena de o pai bater na mãe,
né? Ou eles mesmos foram vítimas de violência, porque os pais eram agressivos. A psicóloga, eu acho que pode até completar isso aí, que ela, né, nessa área. Porque exatamente, eu fazia questão de perguntar. Alguma vez tu viu teu pai bater na tua mãe? Eu perguntava. Era fazia quase questão. bingo sempre. E era quase bingo Muito bem. sempre. A gente vai ouvir aqui a Josiane, depois a gente vai para o intervalo. Josiane, essa questão da posse, né? Não é minha, não será de ninguém. É difícil ouvir isso em 2018, né? Mas como é que faz isso? Como é que a mulher trabalha com isso? Como é que a mulher, antes de casar, quando começa a namorar, começa a se relacionar com o cara, ela percebe, ela sabe, pode até fazer de conta que não percebe, mas percebe essa questão da possessividade. Como é que faz? Eu acho que acaba acontecendo ali quando começa um namoro, quando tem um casamento, uma aliança mesmo, né? Não são os diferentes que se encontram, né? Alguma coisa dessa pessoa que tem mais essa questão da dominação, né? Acaba preenchendo nessa mulher que precisa ser dominada, né? Ela acaba sentindo, às vezes, essa falta mesmo, assim, ou de um pulso firme, e daí começa a achar isso legal, né? Se sente importante, segura, ai que bom, né? E daí, conforme vai passando o tempo, essa pessoa ela acaba lidando, né, o homem dessa forma com as coisas na vida, dominando mesmo, né? E daí, quando começa a mulher a querer colocar um limite, é onde ele não consegue entender, né? Então, o que acaba acontecendo nesses casos é a dificuldade que as pessoas têm de lidar com as suas emoções, né? Com aquele sentimento de rejeição, né? Ah, ela não me quer mais, né? O que aconteceu aí, né? Como que ele está dentro dele lidando com essa experiência de ser rejeitado, né? Então, eu não sou importante, então eu não mereço ser amado, né? Então, são várias crenças negativas que acabam sendo acionadas quando a relação vai se acontecendo, né? E a sociedade continua sendo hipócrita, né? Muitos dos caras que fizeram comentários aí na morte dessas moças aí, que isso é um lixo humano, é um animal, mas se fosse lá no barzinho, lá em casa, eles dizem, não, bem que ele fez, olha aí, ó. Mas vai para a internet. Esse é o tema do próximo bloco, né? Como é que as mídias estão influenciando nessa relação conflituosa, que já é conflituosa por natureza, com o homem e com a mulher? E, né, vamos lá, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, um minutinho só.